Oi, gente, a paz do Senhor. Tudo bem, gente? Bom, espero que sim. Gente, ignora esse fundo, tá? De trás dessa bagunça. Eu vim aqui porque eu precisava gravar esse vídeo, falar um pouquinho com vocês, conversar a respeito desse assunto, que é o assunto mais falado nesse momento agora, né? Que é o que vai acontecer com o Brasil, o que vai acontecer com a nossa nação. E eu resolvi, né, sentar aqui para falar um pouquinho a respeito sobre isso, sabe, gente? Sobre o rumo que deu essas eleições. E a única coisa, gente, que eu consigo trazer, sabe, a minha lembrança, a minha memória, é o livro de Juízes. Se vocês forem estudar o livro de Juízes, se vocês pararem ali para estudar, para meditar, para se aprofundar em todas aquelas narrativas ali dos textos, vocês vão ver de que quando Deus queria tratar com o seu povo, quando Deus queria fazer com que o povo voltasse aos princípios da obediência, do temor, sabe, de seguir os estatutos, os mandamentos, o Senhor levantava um povo, Deus levantava um reino para oprimir o seu povo. Porque através disso o povo voltava, o povo retrocedia, o povo voltava à sua essência, aquilo qual Deus queria que eles voltassem. E Deus, se vocês forem ler o livro de Juízes, vocês vão ver que Deus aplicou esse método por diversas vezes no seu povo. Você vai ver que Deus diversas vezes levantou um povo, levantou uma nação, levantou um reino para poder oprimir o seu povo. Porque o propósito de Deus não era ver o povo sofrer, não era ver o povo desesperado, o povo angustiado, não. O propósito de Deus é levantar um reino, em levantar um povo, em levantar uma nação para oprimir o seu povo, era para fazer com que o seu povo se voltasse a ele. Com temor, com obediência, seguindo os estatutos, seguindo os princípios que havia se perdido. Esse era um método de Deus tratar com o seu povo. Deus, muitas das vezes, não só queria tratar com essas nações, com esses reinos, mas principalmente Deus queria tratar do seu povo. Exclusivamente Deus queria tratar do seu povo. Porque era num momento, querido, de adversidade, ali de opressão. Era um momento em que o povo se voltava a Deus. Era um período em que o povo se lembrava, sabe, dos princípios constituídos por Deus. Então o povo todo se voltava com temor, sabe, clamando, suplicando a Deus. O Deus que podia socorrer eles e livrar eles daquela situação. Então, o propósito de Deus se cumpria sobre o seu povo, porque o povo voltava com temor, o povo voltava com obediência, o povo voltava com a santidade, o povo voltava à adoração verdadeira ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Israel. Então, Deus me trouxe muito a minha lembrança nesse cenário qual nós estamos vivendo hoje, o qual o Senhor permitiu, gente, porque a gente precisa entender que existe a vontade de Deus e existe a vontade permissiva de Deus para um propósito específico. E nós vamos ver isso sobre a vida de Jó. Satanás, ele chega até a presença de Deus e pede para tocar em Jó. Porque para que o mal se instale, para que o mal sobrevenha sobre o seu povo, querido, ele tem que pedir permissão a Deus. Tem que pedir permissão ao Todo-Poderoso que está no controle de tudo e de todas as coisas. Deus domina tudo e todas as coisas. Então não é simplesmente assim.
Então a gente vê sobre a narrativa da história de Jó, que Satanás, para ele poder instalar um mal sobre a vida de Jó, para que aquele mal viesse sobre a vida de Jó, ele vai chegar até a presença de Deus e vai pedir permissão para tocar em Jó. Ele não vai simplesmente chegar e tocar e fazer aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja. Ele não simplesmente vai lá e realiza aquilo que ele planejou. Não, ele chega até diante à presença do Todo-Poderoso para pedir permissão, para perguntar se pode instalar o mal sobre a vida de Jó. E nós vamos ver ali que vai ocorrer sobre a vida de Jó a vontade permissiva de Deus, querido. Porque a vontade de Deus é uma coisa, a vontade permissiva de Deus é outra. A vontade de Deus é quando Deus quer fazer, quando Deus quer realizar, quando Deus quer operar. Vocês estão conseguindo me entender? A vontade permissiva do Senhor é quando o Senhor não quer, mas Ele permite. Então essa é a vontade permissiva do Senhor. Então a gente vê a vontade permissiva de Deus sendo manifestada sobre a vida de Jó. Porque Deus, ele vai permitir. Não é algo que o Senhor anseia, não é algo que o Senhor deseja, não é algo que agrade o coração do Senhor. Porém, o Senhor permite, porque havia um propósito da parte do Senhor sobre a vida de Jó. Então, querido, o que ocorreu nessas eleições, o que está ocorrendo na nossa nação, no nosso país, é a vontade permissiva do Senhor. Porque eu não posso dizer aqui que é a vontade de Deus de tudo isso está ocorrendo. Porque Deus até então não me disse que isso é a vontade dele. Mas eu vejo como um todo, como um cenário, sendo a vontade permissiva do Senhor. Para quê? Para um propósito específico. E esse propósito é qual, Bruna? É fazer com que o povo venha voltar. É fazer com que o povo venha voltar às primeiras obras. É fazer com que o povo venha orar, venha clamar, venha buscar ao Senhor. É fazer com que o povo venha interceder. É fazer com que o povo venha se humilhar, se voltar a Deus com o coração contrito, quebrantado. Voltar às primeiras obras, voltar a ter santidade, a ter obediência, a ter temor a Deus. Deus quer voltar, fazer com que o povo venha voltar a ter união, a ter a mesma visão, o mesmo foco, o mesmo propósito. Deus está tratando. Deus está tratando. Mas eu quero te dizer que nada fugiu do controle do Senhor. Nada fugiu do controle do Senhor. O Senhor está no controle de tudo. Não podemos nos desesperar. Não podemos perder o foco. Não podemos. Não podemos nos destabilizarmos. Não. É momento de guerrear. É momento de pelejar. É momento de orar, é momento de interceder, é momento de clamar, é momento de voltar às primeiras obras, é momento de arrependimento, é momento de santificação, é momento de resgatar a sua essência que se perdeu, querido. Esse é o momento. Não é o momento de você ficar, temeroso. E se perguntando, meu Deus, o que vai ser, o que vai acontecer. Porque a palavra diz que não devemos preocuparmos com os dias de amanhã. Porque basta cada dia o seu mal. Então Deus está no controle da nossa nação. Deus está no controle do nosso país. Nada fugiu do controle do nosso Deus, entenda isso, Deus está no controle de toda essa situação. Deus está no controle de todo esse cenário qual nós estamos vivenciando nesse momento. Querido, não teme, não fique com medo, não fique angustiado, não comece a se desesperar, não faça isso. Pelo contrário, entra no teu quarto, fecha tua porta e clame ao teu Deus.
É o momento, querido, da igreja se preparar espiritualmente, com as armaduras espirituais. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, a nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade no mundo espiritual. Nós temos que nos revestir das armaduras, nós temos que nos revestir de poder, para podermos guerrearmos, para podermos lutarmos a favor dos princípios de Deus, a favor dos seus estatutos, dos seus mandamentos. Não se desespere, querido, porque Deus está no controle de toda a situação. Ainda que a gente não entenda, ainda que a gente até se pergunte, meu Deus, mas por quê? Deus sabe de todas as coisas. A palavra diz que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Tudo que vem da parte do Senhor é bom. Então, há um propósito divino. Há um propósito divino e você precisa entender isso. Há um propósito da parte do Senhor. E é isso que nós precisamos assimilar, entender e compreender. E nesse momento, é o momento de você se preparar, de você se santificar, de você se revestir, de você voltar a ter santidade, obediência, temor do Senhor. É o momento de você voltar à sua verdadeira adoração a Deus. É isso que Deus quer do seu povo. É isso que Deus quer da minha vida, da tua vida. Amém? Então, que vocês fiquem com essa palavra, que não venham temer, que não venham se desesperar, mas que venham descansar o coração no Senhor, porque o Senhor está a trabalhar no nosso país, na nossa nação e na nossa vida. Amém? Deus abençoe.